Então, eu vou começar falando para vocês sobre Parkinson. Pessoal, Parkinson, para você que não é da área da saúde, eu não quero falar sobre temas técnicos hoje. Eu quero falar para você entender como a gente percebe a reprogramação. Bom, Parkinson, beleza. O que a gente lembra do Parkinson? As pessoas tremendo, né? Então, a manifestação é aonde? Na região musculoesquelética, que você sabe que vem de uma questão central, né? Então, são dois tecidos, tanto esse tecido nervoso, que é nervo, quanto músculo esquelético. Parte de músculo, articulações, ossos, tá? Então, beleza. Aí o que acontece? A pessoa tem Parkinson. Como é que a gente olha? São conflitos duplos, mistos. Primeiro conflito, tem um contato ou uma separação indesejada. Um segundo conflito que ao mesmo tempo pode ser até percebido pela pessoa de uma mesma forma, um conflito de autodesvalorização e incapacidade. Então, autodesvalorização e incapacidade é uma autodepreciação, tá bem? Então, o que acontece com o Parkinson? Por que ela é uma doença degenerativa? De todas as doenças que eu vou falar aqui, pessoal, das doenças degenerativas, a gente nunca pode desconsiderar que existe uma crença muito grande sobre as doenças que não tem cura. Ah, diabetes não tem cura. Ah, hipotireoidismo não tem cura. Ah, câncer não tem cura. AIDS não tem cura. Se a gente for entrar nessa parte mais filosófica, a gente vai ficar 5 horas falando aqui e não vai chegar muito em conceito de nada. Porque uns acreditam na cura, outros não. Uns acreditam que tem a cura do câncer já, outros não. Uns acreditam que a AIDS nem existe, outros acreditam que a AIDS mata todo mundo. Então tudo depende, tá bem? O que eu quero falar para vocês é como é que a gente enxerga a visão do Parkinson? Conflitos de separação ou contatos indesejados com uma sensação muito grande de incapacidade. Geralmente você houve uma separação do seu marido e vamos falar de homem que foi embora. Se separou de uma maneira muito inesperada, o homem pediu uma separação, chegou e falou, arrumei um outro amor na minha vida e estou indo embora. E você se sentiu incapaz em fazer alguma coisa, se sentiu incapaz de reagir, né? Pode ser que nesse momento esse trauma tenha relação com essa situação do seu Parkinson. Não é comum você pegar histórico de pessoas que têm problemas de distrofias, doenças que envolvem a parte neuroesquelética, né? Doenças neurológicas que afetam o sistema musculoesquelético. Não é comum você encontrar pessoas que passaram por separações, passaram por contatos indesejados. E essas separações, pessoal, não é assim, tipo, eu tô casado e eu tô sentindo que a Fernanda tá diferente e de repente eu falo, puta, cara, a gente tá pra se separar. E aí ela se separa. Realmente a gente vai se separar. Então não foi pego de surpresa. Para a reprogramação, o que a gente enxerga principalmente é o momento do trauma, não são as releituras. Se ela avisou que não tava legal, já era meio que iminente que a gente ia se separar, e ela foi embora. Quando ela vai embora, se não foi um ato surpresa, não é trauma. Pode ser uma releitura, pode ser uma revivência de alguma outra situação, de alguma outra separação que você não tenha gostado na vida. Mas o que importa para nós? A gente vai atrás do trauma, do momento dramático, então é o que tem muita intensidade, inesperado, então você não conta com isso, e vivido com um sentimento de solidão. Você vive aquela situação e como é que eu dou esse exemplo? Falo muito isso para os alunos. Você está no metrô, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, 5 horas da tarde, metrô lotado, cheio de gente. No seu celular chega a mensagem que a sua mãe morreu. Você está num local cheio de pessoas, você está em contato com outras pessoas, mas quem percebe o trauma é você, sozinho ali, porque é você que recebe no seu celular. Então o trauma tem essa característica, dramático, inesperado e vivido com esse sentimento de solidão, tá bem? Então isso é um trauma. Para o Parkinson, uma das linhas que a gente segue, a gente vai atrás desse contexto. Chegou um paciente com Parkinson na sua clínica, Tom, como é que você trabalha? Bom, eu vou perguntar quando começaram os sintomas,
eu vou atrás do momento dramático, inesperado, vivido com sentimento de solidão que essa pessoa possa ter passado. Na reprogramação, a gente tem alguns testes físicos, por isso que a consulta tem que ser presencial. Muita gente me pergunta, mas dá para ser por online? Não, não dá. Assim, dá para bater papo, dá para ser agradável, dá para entender algumas coisas. Mas se é para entender algumas coisas, assiste meus vídeos no YouTube. Assim você não precisa pagar nada. É de graça, tá? A consulta de reprogramação ela é presencial. Então tem alguns toques físicos que a gente faz que você sabe o caminho a seguir. Se é aquele tema que a pessoa te trouxe, então o Parkinson, beleza. Então vamos tratar o Parkinson. Em qual camada está? Está numa camada sua? Você passou um trauma? A gente consegue palpar o corpo da pessoa e falar, esse trauma é seu. Ou você palpa e fala, bom, o que você está manifestando através do Parkinson não é seu, é do seu sistema. E a gente vai atrás de quem passou por essa mesma situação. Se você não passou por algo nesse sentido, a gente vai atrás em quem passou no seu sistema para poder fazer essa liberação. Esse é o grande DNA da reprogramação, o biológico com o sistêmico. Você consegue tratar os dois numa mesma sessão. Você não precisa mandar necessariamente uma constelação familiar. Tá? É possível tratar no consultório, dando informação através de toques físicos no corpo, para liberar a pessoa dessa lealdade que ela tá de alguém que passou por isso. Tá bem? Então, o Parkinson, pessoal, assim como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela chamada ELA, né, que é uma doença muito severa, o Parkinson e a esclerose múltipla e a esclerose lateral, elas têm uma conotação de fiquei encurralado. Estava numa situação onde eu me vi numa separação ou num contato iminente, eu fiquei encurralado. Então a gente fala muito de abuso, a gente fala muito de estupro, de essas situações no dia a dia que são bem comuns. Então é possível que talvez você tenha passado por isso ou alguém do seu sistema passou por isso e você tenha refletido. Então pega uma situação que você foi violentado ou violentada. Mas por que eu já fui violentada, eu já tive uma situação semelhante, já fiquei encurralada, mas eu não tenho Parkinson, eu não tenho esclerose lateral, eu não tenho esclerose múltipla. Por que não? Porque depende de como você percebe o mundo. Se eu falar para vocês, banana, tem gente que vai pensar na banana nanica, outro vai pensar na banana maçã, o outro vai pensar na banana sei lá da onde, o outro vai pensar numa banana verde, o outro vai pensar na casca de banana verde. Então depende muito como você enxerga o mundo. A pessoa que tem Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, elas percebem uma situação de encurralamento. Eu passei por uma situação que eu fiquei encurralado, incapaz de correr, incapaz de fugir, então eu perco os movimentos, tá bem? No caso do Parkinson, uma das coisas que piora muito o Parkinson é o desejo e os sonhos que o paciente com Parkinson tem, que ele está andando. Então ele dorme, ele sonha que ele está andando, ele tem sonhos de lembranças que ele viveu antes da doença, e isso faz com que a pessoa se cure no momento. Só que quando ela acorda, ela não está curada, porque aquilo foi um sonho. Então ela acorda ainda com o sintoma do Parkinson. E quando ela acorda com o sintoma do Parkinson, ela tem um novo trauma. Então a grande questão que a reprogramação enxerga o Parkinson é: eu sonho, eu tenho a doença, e eu sonho que eu estou bem, quando eu acordo eu estou com a doença ainda. Então é trauma atrás de trauma. Por isso que isso percorre por muito tempo na visão da reprogramação biológica. Tá certo? Portanto, para finalizar, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Sensação de encurralamento, sensação de incapacidade de correr, seja sua ou de alguém do seu sistema. E contatos e separações indesejadas. Então, não consegui correr, fui encurralado por um contato que era iminente, ou que me pegaram, e que eu acabei desenvolvendo essa patologia, tá bem? O que é muito comum você encontrar no Parkinson quando você faz a palpação no corpo, você é reprogramador, e você encontra que, realmente não é seu isso vem do seu sistema. Quando você vai para o sistema da pessoa, não é incomum você encontrar situações de estupro, abuso, encurralamento nesse sentido,
e incapacidade de fugir da herança da guerra que a gente tem. Tem muita gente. Hoje mesmo atendi uma outra pessoa que tinha uma dor horrorosa, que não era dela. Então, assim, a pessoa tinha uma tentativa, pensamento suicida, e esse pensamento suicida estava relacionado a um ancestral dela no Japão que viveu numa época de guerra. Então, parece até que a gente não sabe falar de outra coisa, a não ser abuso e guerra. Mas, porra, porque são duas coisas que traumatizam muito gerações, tá? Você acaba carregando isso durante muito tempo e se manifesta de determinados momentos de, pô, tenho uma vontade suicida, ou, porra, não consigo prosperar, ou, cara, eu comecei a beber pra caramba, comecei a usar droga. Você começa a ter algum comportamento diferente que também pode ser do seu sistema. Isso não tira a sua responsabilidade, tá? Então, se você tem essa situação do nada apareceu, cara, vai buscar ajuda. Busca ajuda porque você pode resolver essa situação e ter uma vida mais plena. Na questão do Parkinson, da esclerose múltipla e da esclerose lateral, então você está propondo uma cura dessas doenças? Não necessariamente, mas que dá para estabilizar o quadro, com certeza dá. Você entendendo, trabalhando as suas crenças, se liberando do seu sistema, ressignificando o trauma que você teve, é completamente possível você estabilizar o quadro. E dependendo do tempo que você passou no conflito, talvez volte algum movimento ou tenha alguma melhora. Não, a gente não vai prometer cura nenhuma, de jeito nenhum. Ninguém tem a capacidade disso. Mas que existe uma grande possibilidade de você melhorar ou se curar é grande. Isso existe mesmo. Tá bem? Então falamos de Parkinson, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é a doença do Stephen Hawking. Lembra desse cara? Daquele físico lá fudido, que ficava na cadeira assim? No final da vida ele só... a fala dele era só por robô? Então a esclerose lateral amiotrófica é do Stephen Hawking. Vamos lá. Estão entendendo aí, galera? Se tiverem dúvidas aí, vão perguntando. Até dúvidas do tipo, como é que você trata isso? Como é que você faz aquilo? Pode ir perguntando que a gente vai falando, tá bem? Vamos continuar aqui com as doenças neurológicas. Vamos para o Alzheimer agora. Bom, não é muito difícil de a gente imaginar o que acontece com o Alzheimer. Por mais que você não saiba o que é o Alzheimer, diminuição da substância negra do cérebro, substância cinzenta. Qual que é o sintoma do Alzheimer? O primeiro sintoma do Alzheimer é a pessoa começa a esquecer as coisas. Beleza. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que que a minha cabeça está esquecendo as coisas? Por qual motivo, por qual razão a minha cabeça esqueceria algumas coisas? Então eu vou contextualizar para vocês o porquê que o Alzheimer acontece na visão da reprogramação. Se tem uma coisa que o ser humano não suporta na vida, assim como os animais também passam muitas dificuldades com isso, é uma palavra chamada separação. Mais do que um contato indesejado, um ser humano ele tem uma grande dificuldade de lidar com separações. Porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Assim como nós vemos na época dos animais, os animais andam em bando, na natureza, qualquer situação de separação de bando, existe um risco muito grande de morte. Então, para o ser humano, a gente também carrega isso, tá? Para o ser humano, estar sozinho, ser separado de um grupo, pode ser muito prejudicial para o seu sistema. Pois bem, então, vamos lá. O que vocês imaginam que acontece com o Alzheimer? Por que eu tenho que esquecer as coisas? Por que do nada eu começo a esquecer as coisas? Tem um fator genético, tem um fator de pessoas que passaram por situações X, Y. Ok, o fator genético a gente não olha como assim, meu pai teve, meu avô teve, então eu vou ter. Não necessariamente. Você pode ter uma predisposição, você pode ter uma lealdade a esse sistema, mas não necessariamente você vai ter, tá bem? O Alzheimer, na visão da reprogramação, ele acontece lá na frente, ele acontece já numa vida mais velha, numa vida adulta, porque pelos estudos do Dr. Hammer, que é um médico alemão,
que catalogou a medicina germânica, que faz parte da reprogramação biológica, ele viu que pessoas que passavam por longos períodos de separação na vida tinham uma tendência a desenvolver o Alzheimer, porque na cabeça da pessoa era insuportável lembrar dessas separações, tá bem? Então, o sentido biológico, por que meu corpo faz o que ele faz? O sentido biológico do Alzheimer é, eu quero esquecer. Eu não suporto mais tantas separações. Por isso que dá na idade dos velhinhos. Porra, às vezes a pessoa perdeu o filho, às vezes perdeu o marido, perdeu o neto. Isso pensando dela. Agora, pensa de um sistema que pode ter perdido também isso. Um sistema separado da família, um sistema de imigração, um sistema que sofreu com separações porque estava vivendo numa zona de guerra, não só na guerra mundial, pode ser, sei lá, na África, que vive em guerra o tempo inteiro, na Síria. Então a pessoa, se ela tiver dentro do sistema dela situações assim, ela já tem uma predisposição. Então o que a gente procura no paciente com Alzheimer? É claro que geralmente o paciente com Alzheimer ele vem acompanhado, porque ele mesmo, dependendo do grau que ele tiver, ele não vai nem lembrar, tá bem? E para essa pessoa que tem Alzheimer, isso é a chave do Alzheimer, cara. Eu sei que deve ser muito foda conviver com alguém que esquece de 10 em 10 segundos, 10 em 10 segundos as coisas. Mas entenda, você que está aqui consciente, não é o paciente com Alzheimer, entenda que essa pessoa só está numa situação porque o corpo dela se viu na necessidade de fazer isso. Se ele se viu na necessidade de fazer isso, ele vai acabar esquecendo. Não é culpa da pessoa, não é sacanagem da pessoa. Se a pessoa tem uma diminuição da lembrança, então um Alzheimer ou um pré-Alzheimer, essa pessoa não está fazendo isso de propósito. Por isso que geralmente a gente trata quem? Não o paciente, a gente trata quem vem com o paciente. Esse papo que eu estou tendo aqui com vocês é o papo que eu tenho no consultório, quando as pessoas me pagam para ouvir eu falar. Tom, como é que eu lido com a minha mãe que está com Alzheimer? Tá foda, cara, tá faltando paciência, não sei o quê. Aí a gente vai ressignificar. Às vezes aquela pessoa não teve um vínculo com a mãe, agora é o momento. Então a gente faz uma ressignificação para a pessoa aproveitar esse período. E sempre conscientizando que essa pessoa que está com Alzheimer, ela não está fazendo isso de sacanagem, não está fazendo isso de propósito. Isso é porque ela passou por separações, muitas separações durante a vida. E no final da vida ela não quer lembrar disso, porque é insuportável para o cérebro lembrar de tantas separações, tá bem? Tem uma pergunta aqui que fala, a fibromialgia entra em uma doença degenerativa? Não necessariamente, é uma doença crônica, André, mas ela não é degenerativa, tá bem? Eu acho que eu fiz uma live que eu falei de fibromialgia, dá uma olhada no meu canal no YouTube que tem o vídeo aí, tá bem? Beleza, vamos para as 3 últimas. Então falamos de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, não tem mais. Vou falar de reumatismo agora, que é uma doença degenerativa também. Pessoal, reumatismo é muito simples. Lembrando que tudo que eu falo para vocês pode ser tanto a pessoa que passou, ou a pessoa passou e tem no sistema, ou tem no sistema dela somente. Está sendo representado por ela. Reumatismo, pessoal, dores crônicas nas articulações, 2 conflitos principais. Autodesvalorização severa com conflito de solidão, que pega a região dos rins. Solidão, maus tratos, abandono, falta de liquidez na vida, relação com o pai, tudo isso se tiver estremecido, com um sentimento de autodesvalorização, de incapacidade, pode desenvolver o reumatismo. E em pacientes que têm situações reumáticas, que chega com situações de, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho artrite reumatoide juvenil, que são nomes de doenças, mas que pegam o sistema musculoesquelético, o que importa é aonde pega, são pessoas que passam por sintomas assim. Passam por situações conflituosas, passam por situações de autodesvalorização o tempo inteiro. Tem pessoas que têm esse vício emocional de estar sempre se jogando para baixo, e isso tem uma tendência a fazer doer o seu corpo.
Mas quando a pessoa com reumatismo chega, a primeira coisa que a gente olha é os rins. Situações de solidão, maus tratos, abandono, falta de liquidez, relação com o pai, e assim a gente vai seguindo. Melhorou a situação dos rins, ressignificou a situação dos rins, tem uma tendência muito grande a melhorar o quadro da pessoa, pelo menos o quadro doloroso nos próximos dias. Tá? Uma pergunta aqui. Tom, quando as pessoas acometidas pelo Alzheimer chegam em uma fase mais avançada e não interagem, elas compreendem o que acontece ao seu redor ou não? Elas, entre aspas, desligam o mesmo por necessidade? Sim, Thaís, exatamente. Essa pessoa não desliga porque ela quer. Porque é muito doloroso, é muito triste para as pessoas com Alzheimer também, não na fase final, aquela fase muito crônica já, quando a pessoa já não lembra de mais nada. É muito doloroso para a pessoa com Alzheimer quando ela começa a perceber que ela está esquecendo. Então é muito triste, cara. Eu já atendi pacientes assim e é muito triste. Porque a pessoa, ela quer lembrar das coisas. Aí ela fala, pô, mas eu lembrava, eu era professora, eu atendia, eu sempre ensinei para as crianças e agora eu tô com Alzheimer. Tá? É bem doloroso mesmo, é bem triste. Então não é por sacanagem não, elas desligam mesmo, por necessidade. Necessidade aqui, ó. E o sentido disso, Thaís, é o corpo falando assim, fulano, tem muita separação aqui que tá difícil demais de conviver, então eu vou tirar você um pouco do ar para que você consiga lidar com isso melhor e ganhe sobrevida, tá? Esse é o sentido biológico. Frouxidão de ligamentos congênitos, Shirley, ligamento também tem relação com o caminho, tá bem? Autodesvalorização também envolvido aí. Vamos lá, vamos para os últimos 3. Vou continuar na linha do reumatismo, vou para a osteoporose, tá? Depois eu falo dos olhos. Então, conflito da osteoporose pega osso, tá? Então tem o mesmo sentido do reumatismo. A diferença é, no reumatismo geralmente, não é absoluto, mas geralmente a gente encontra uma situação de rim envolvida, com mais frequência do que na osteoporose. A osteoporose é uma evolução de uma osteopenia, que é uma perda óssea, tá bem? Isso indica, aqui já não é fase de cura, tá? A osteoporose é uma fase ativa de um conflito de autodesvalorização severíssimo, muito severo. Tudo que pega osso tem um sentido biológico de uma autodesvalorização severa, tá? Então a pessoa pega assim a situação dos velhinhos, né? E geralmente dá em velhinha, né? Osteoporose, osteopenia, fratura de colo de fêmur. Você para pensar não só pela parte nutricional, pela parte muscular, mas vamos pensar numa parte de vida mesmo, que a pessoa passou uma vida inteira e chega no final da vida ela tem uma tendência a se sentir incapaz, porque às vezes ela não consegue abaixar para pegar alguma coisa na gaveta. Porque ela não consegue levantar o braço para estender uma roupa no varal. Sabe? Coisa simples. A gente chama de AVD isso, atividade de vida diária. Quando chega nesse nível, pessoal, a autodesvalorização tende a acontecer com mais frequência. E como é uma fase ativa de um conflito, se você está passando por uma situação de autodesvalorização e toda vez que você vai fazer alguma coisa, você se sente incapaz, você aprofunda mais ainda no conflito. Então acentua, acelera a velocidade da osteoporose. Tudo que envolve osso, tá? Sentido de autodesvalorização. Como a gente trata isso? Bom, pega uma situação de autodesvalorização de uma velhinha que está com osteoporose. Pô, faculdade da terceira idade, grupos que saem para tomar chá, esses grupos que viajam, sei lá, para Aparecida do Norte, para assistir umas serestas aí, umas serenatas na vida. Cara, tudo que você se sentir bem em estar presente com alguém e sentindo capaz, tem uma tendência a sair do conflito. Então, quando você sai do conflito, a degradação começa a diminuir. A degradação óssea que provém a osteoporose, tá? Então, a recomendação para essas pessoas que passam por osteoporose é olhar para o sentimento de autodesvalorização. O Álvaro, um aluno meu que foi na última turma,
tá fazendo altos cursos lá no Rio de Janeiro, tá aqui, ó, Álvaro Anderson. Trabalha no exército, ele é militar. E se vocês puderem seguir, chama Álvaro Andresson. Não é Anderson, é Andresson, tá? Ele posta direto sobre a Polivida, cara. É um negócio muito da hora de assistir. E ele posta direto essas coisas. São atividades com idosos, que ele envolve um monte de coisa. Coordenação, força muscular, equilíbrio. Cara, é legal pra caramba. Vale muito a pena você assistir e ver que isso é o mundo dos velhinhos. Como eu falei ainda há um pouco atrás, a situação da separação de vida é muito dolorosa. Então, quando a pessoa se sente sozinha, se sente abandonada, ela precisa estar num grupo. Todo mundo precisa estar num grupo. Todo mundo precisa fazer algo para pertencer. Então, esses grupos, que nem ele tem um grupo aí de polivida, é legal pra caceta. Vale muito a pena. Tá? Grupos de terceira idade, programas de hidroterapia, assim vai. Tem uma pergunta da Denise aqui no Facebook. Deixa eu colocar ver mais aqui, porque tá maior a pergunta. Tom, pessoa com osteoporose que já vai de vários casos de desgastes em ossos, artrites, artrose, desvio de coluna. Porra, não tá abrindo, Denise. Ah, tá. Então, pessoa com osteoporose que já vai de vários casos de desgastes em ossos, artrites, artroses, desvios na coluna desde criança. Pode ser desvalorização passada? Como tratar? Pode ser que, se ela vem desde criança, vem do sistema, tá bem? Como tratar? Terapia, olhar sistêmico, buscar entender aonde está a questão e o principal, que é a frase que eu sempre falo, alguém precisa parar essa porra, muda. Se você vem de um sistema muito autodesvalorizado, cara, faz coisa para você se valorizar e não manter essa lealdade na dor. Porque será que se você se valorizar, não é tudo que o seu sistema queria que fosse? Essa é a pergunta, tá bem? O Álvaro falou aqui, pode crer, solidão adoece. Adoece e piora muito a doença, tá bem? Beleza. Os dois últimos. Quanto tempo a gente tem? 35 minutos já. Os dois últimos, que eu já fiz vídeo sobre isso. Glaucoma, que é uma doença degenerativa, que também fala assim muito em não tem cura. O problema do glaucoma, pessoal, quando fala que não tem cura, eu não estou falando que a gente vai curar, tá bem? Mas dá pra estabilizar o quadro. O problema do glaucoma é, para quem não é deficiente visual, que eu vi aqui que a Regiane está aqui, bem-vinda, uma atleta nossa lá do comitê, que ela não tem a visão, ela é cega. Eu falo muito isso com ela, sempre, lá no comitê, que é, a gente tem uma tendência a perceber o mundo sempre com os olhos. Então, por exemplo, se eu estou aqui na sala, a Fernanda está no outro sofá, de repente eu falo, amor, pega esse negócio para mim, por favor. Imagina você cego, imagina você sem visão. Se alguém fala assim para você, pega esse negócio para mim, por favor. Cara, que negócio? Aonde está esse negócio? Você não deu dica nenhuma. Então, a gente tem uma tendência a perceber muito o mundo com os olhos. Quando você percebe muito com os olhos, existe uma tendência a você ter conflitos que envolvem os olhos, tá? Então você tem muitas separações. Você percebe separações. A criança normalmente é assim. Quando ela perde o pai de vista, ela tem uma conjuntivite. Quando ela perde a mãe de vista, ela pode desenvolver uma conjuntivite. No adulto, a mesma coisa. Então as situações de glaucoma, as situações que envolvem retina, glaucoma, tirando a íris do olho, que é a cor do olho, todo o resto tem relação com o contato de uma separação indesejada. Eu perdi de vista a pessoa amada. Eu perdi a pessoa de vista e isso causou um trauma para mim. Lembrando que tem que ser traumático. Não é assim, eu sei que a Fernanda, por exemplo, eu vou viajar. Semana que vem eu tô lá no Peru trabalhando e depois eu vou para Londres. Cara, ela sabe disso há muito tempo, então não é um trauma para ela. Ai, amor, mas eu fico triste, eu fico chateada. Enfim, o que seja, não é um trauma. Pode ser uma releitura. E uma situação normal, eu queria que você estivesse aqui, sei que é seu trabalho, mas eu sinto falta, e assim vai. Então não é um trauma. Trauma é eu chegar do nada e falar, amor, eu tô indo hoje pra Indonésia, eu vou ficar 2 anos lá, e é isso. Isso é um trauma, ela não contava com isso, tá bem? Então quando a gente percebe o mundo muito com os olhos, a gente tem uma tendência a perceber separações, que é o conflito glaucoma.
separações atrás de separações. Ah, Tom, mas você disse que separações atrás de separações levam ao Alzheimer e não ao glaucoma. Lembra que tudo depende de como você percebe o mundo. Se você percebe o mundo mais com os olhos, você tem uma tendência a desenvolver mais glaucoma do que a outra pessoa que é mais sinestésica, que percebe mais o mundo sentindo, cheirando, esse tipo de coisa. Então as pessoas são diferentes, tá bem? Tem um comentário aqui do André, olha só, minha sogra descobriu o glaucoma depois que a mãe, acho que a mãe dela, né, que a mãe faleceu. Isso tem quase 3 anos. Possivelmente por conta dessa separação visual, André. Tá legal? Então, o glaucoma ele tem muitas situações de separações visuais. Porra, então tá bom, como é que eu vou me curar disso, Tom? Difícil. É muito difícil. Porque não dá pra gente mudar o sistema representacional que a pessoa percebe o mundo. Ah, eu percebo muito com os olhos. Tá, então eu queria perceber mais com o ouvido e não com os olhos. Não é assim. Não é assim que funciona. Né? O que a gente pode fazer? Uma pessoa desenvolver um glaucoma, quando ela olha para a situação, o glaucoma, descolamento de retina, problema de retina, corpo vítreo, todas as situações que envolvem o olho, menos a íris, que é a cor do olho, se você tem esse conhecimento que a gente passa aqui toda quarta-feira, você ameniza, você atenua o conflito. Então, por exemplo, eu sei que eu percebo o mundo com os olhos. Caramba, eu acabei de ir no médico, porque eu tô com uma dor no olho, porra, tô com glaucoma, tô no começo de um glaucoma. Se você tem a consciência disso tudo que a gente está falando, você tem a capacidade de repente interromper o processo. Que como é um processo degenerativo e você tem uma tendência a perder, se você sabe que o seu glaucoma veio de uma separação visual, como o André falou aqui, ó, por exemplo, minha sogra descobriu o glaucoma depois que a mãe dela faleceu, há 3 anos. E se caso, quando ela descobrisse o glaucoma, ela já olhasse para essa separação, ou alguém falasse para ela, fulana, o seu glaucoma também vem de uma situação de separação visual da sua mãe. Ah, tá bom, mas a minha mãe não vai voltar, doutor. Ok, sua mãe não vai voltar. Mas você entendendo, mostrando para o seu corpo que você está colaborando, sabendo que esse glaucoma também tem relação com essa separação visual, você tende a interromper o processo e segurar esse processo degenerativo. Isso não significa que você não vá ter outros conflitos. Você pode ter outros conflitos, tá? Mas quanto mais conflitos você tem, a gente não consegue prevenir. O conflito a gente não previne. A gente atenua o sintoma depois. Então, essa é a grande vantagem, essa grande autotransformação que eu chamo vocês sempre para fazer a formação da reprogramação. Sempre, sempre, sempre. Porque isso é muito libertador, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Tom, hérnia de disco extrusa lombar, câncer de mama, descolamento de retina, tudo isso em um espaço de 8 meses. Yara ou Lara, não entendi, tá? São 3 tecidos completamente diferentes. A hérnia de disco é diferente do câncer de mama, que é diferente do descolamento de retina, tá? O que eu vou pedir para você me chama depois no inbox, assim que acabar a live, que aí eu dou um contexto para você um pouco mais disso daí. Nesse período de 8 meses está vivendo um caos, tá bem? De repente algumas situações... Lara, tá bom, Lara. Então eu posso te ajudar, de repente, com alguma outra informação. Não sei onde você está, qual região que você está, se é possível você fazer uma consulta. Mas estou à disposição. Me chama aí que eu te ajudo, tá bem? Muito bem, estamos entendidos aí do glaucoma, pessoal? Percebendo o mundo com os olhos, existe uma grande tendência. Qual é a vantagem de você ter esse conhecimento da reprogramação? Você atenua o conflito, você interrompe o processo de degeneração e vai enxergar melhor, vai viver com menos dor, com mais consciência, mais presença, menos medo, tá? No mundo de hoje, viver com menos medo, garanto que vale muito a pena. E vamos para o último, que eu fiz uma live um tempo atrás. Eu fiz uma live que fala sobre conflito dos olhos, não sei se vocês viram, pessoal, relacionados à visão. Então eu vou voltar a falar de uma outra doença que envolve os olhos, que ela é degenerativa, que é o ceratocone. Ceratocone também envolve um conflito de separação severo,
tá? Então, perdi alguém de vista. Isso geralmente tem uma conotação bastante sistêmica, então perderam de vista, isso reflete no ceratocone. O ceratocone fica uma convexidade menor, fica um pouco mais côncavo o globo ocular, tá bem? E nisso você tem dificuldade, a crença de que a doença não tem cura também piora muito o processo. Se você tiver qualquer situação de rim associada, solidão, maus tratos, abandono, problema com dinheiro, falta de liquidez, problemas com o pai, tudo isso envolve uma situação de conflito de rim e piora bastante o quadro, tá bem? E uma coisa muito importante do ceratocone, muito importante, que aparece 95% das vezes que você trata alguém com ceratocone, é segredo de família. Quando a sua córnea ela fica mais côncava, qual que seria o sentido biológico do meu corpo? Diminuir a luz que entra nos meus olhos. Pode ser porque eu não quero ver? Pode, então está relacionado a um conflito severo de separação. Mas também traz um sentido sistêmico de quando mais côncava tiver a sua córnea, mais difícil você consegue olhar no fundo dos meus olhos. Olha que profundo isso, parece uma música, né? Quanto mais fechada tiver, menos luz entra, menos você enxerga no fundo dos meus olhos. Por quê? Porque eu tenho muito segredo. Ou eu carrego um segredo de família que ele não pode ser revelado. Então esse é o sentido do ceratocone. Quando a pessoa com ceratocone se dá conta disso, porque o segredo de família vai ser muito difícil de você conseguir descobrir, tá? Você não tem permissão, nós não temos permissão para saber os conflitos dos nossos pais, avós, a não ser que a gente fique sabendo, mas você não tem o direito de exigir que eles te falem, tá bem? Então no ceratocone geralmente tem segredo de família envolvido, tá bem? Reflexologia Sorocaba, olha só de Sorocaba. Mandou uma pergunta: esse perder de vista é perder pessoas ou o conflito também se estende a perder emprego, casa e etc? Ótima pergunta, eu não sei seu nome, tá? Reflexologia, mas me fala aí seu nome. Ótima pergunta. Esse tecido que a gente percebe o conflito... Como é que eu fiz cagada aqui, gente? Aí. Esse tecido que a gente percebe com os olhos, ele tem necessariamente que ter vida, tá? Porque é um tecido de contato e separação que envolve pessoas. Se não, pega um outro tecido, que não é esse, tá? Ok, bem-vinda, Juliana. Então, Juliana, esse conflito de perder de vista necessariamente é um ser vivo, tá? Esse ser vivo pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, sua irmã, seu cachorro, porque os animais de estimação em geral, eles são como filho. Então, se você, sei lá, tô brincando na calçada, eu tô ali num canil com o meu cachorro, alguém deixou a gradinha aberta, ele foge, pum, atropelado, perdi de vista. Talvez você tenha a percepção com os olhos e isso faça você desenvolver um glaucoma ou um ceratocone, tá bem? Então, beleza, pessoal. Estamos esclarecidos na noite de hoje, na noite fria de São Paulo, na noite fria do Paraná. Tirando a Michele que falou que em Montes Claros está um calor do caramba, não sei que país que ela vive, mas nessa noite fria a gente termina a live de hoje. Foi uma live bem extensa, mais do que o comum, tá? E o último recado que eu quero dar para vocês é a reprogramação biológica pode ajudar em todos esses casos, todos eles. Tá? Se não resolvendo, a gente consegue ajudar a reprogramação e a constelação, mas mais a reprogramação, porque aqui tem muito sentido, muito sintoma físico, biológico. A reprogramação, para mim, ela é uma ferramenta melhor do que a constelação para isso, tá? Se você não curar, você pode estabilizar o quadro, e isso já é uma baita ajuda, tá bem? Marciele David falou: Everton, você pode falar sobre melasma? Marciele, me manda uma mensagem depois, eu tenho um vídeo de melasma, tá bom? Eu te encaminho, mas pode mandar mensagem aí no inbox. Pessoal, então,
Hasta la vista. Então, obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a minha volta. Daqui um mês eu tô de volta com as lives, tá bom? Não sofram, não chorem, tem vídeo pra vocês. Valeu, pessoal!